Parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Olá, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar uma edição especial dos debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, circunstancialmente, não é por bondade de Deus, estou substituindo meu amigo pastor César Cavalcante, porque hoje ele muda de cadeira. Hoje ele não media o debate, mas participa do debate. Estava rindo até agora ele ficou austero. Ele estava rindo até agora há pouco. Não faz segundos ele estava rindo. Mudou-se o seu semblante. Descaiu o semblante. Hoje, o nosso tema é um tema extremamente relevante, interessante, que tem causado polêmica. O tema é: Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Na técnica de som, o Rafa. Estamos transmitindo por todas as mídias sociais da Rádio Musical FM, também do pastor César Cavalcante, não é? A transmissão, a minha também. E, neste momento, quero dizer a você que você pode participar da enquete lá no Instagram, não é? Tem uma enquete lá, coloca a sua opinião. Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Olha aí, ó. Sim, 57% dizendo que sim, 43% dizendo que não. E a questão é, eles são a mesma pessoa? Tem diferença de essência e personalidade, gente. Eles são a mesma pessoa? Entra na enquete e faz aí com a gente, participa com a gente. E hoje, para debater esse tema extremamente relevante, ele, que está aqui todos os dias na Musical FM, não é? Hoje ele está sisudo, não sei porquê. Pastor César Cavalcante, que é pastor, ele é pastor-presidente, é o presidente da Comunidade Cristã Genuína Jundiaí, reitor da Faculdade Teológica Bethesda, âncora dos programas de debate e o programa Crescendo na Fé aqui na Musical há mais de uma década, também professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB, reverendo César Cavalcante. Boa tarde, bom dia. Bom dia, pastor Cruvinel, bom dia, pastor Carlos Moisés, bom dia a todos os ouvintes desse programa. É legal trocar de cadeira um pouco e me sentir aqui na Berlinda também um pouco. Eu fico feliz que hoje é minha vez. É isso aí, pode apertar. Também, para participar dessa programação, não é? Servo de Deus, pastor Carlos Moisés, o A. Alberto, né? Alberto. Dá para ficar mais... Carlos Alberto, A. né? Quase todo Carlos Alberto. Né? Carlos Alberto Moisés, não é? Presidente do Ministério Voz da Verdade, fundador da banda Voz da Verdade, banda que tem mais de 40 anos de existência, 40 CDs, 17 DVDs gravados e preserva o núcleo de formação original, que é a família Moisés. Hoje o pastor Carlos está aqui para esse debate, não é? Pastor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Roberto, não é? Cruvinel. Nome pastor César. Estamos felizes de estar aqui e falar desse Deus maravilhoso. Bom, agora vamos ao debate. O negócio é muito sério, o tema é muito sério. Jesus e o Pai são a mesma pessoa, pastor César Cavalcante? Considerações iniciais. Primeiro, assim, o privilégio de falar desse assunto, um assunto altamente teológico, bíblico, e ele entra na moda e sai de moda, entra na moda e sai de moda, volta e meia tem ondas, né? Onde se fala muito desse assunto, depois para, depois fala muito desse assunto, depois para. E falar desse assunto com o Carlos Moisés é um privilégio para mim, um cara que eu super respeito. A voz desse cara, acho que o Brasil inteiro há de concordar comigo. Legal. Que as músicas e as vozes lá do Voz da Verdade são, de fato, surpreendentes. Mas o tema é teológico e, biblicamente, o pai e o filho são pessoas distintas, né? E essa é a crença da igreja, historicamente falando. Então, nem a igreja
cristã evangélica, que seja protestante, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a história da igreja. Olha o que interessante que ele está dizendo. Ele está dizendo que isso é uma crença histórica. Ele está confessando que não é uma crença bíblica. Aí ele cita a igreja católica e todas as igrejas protestantes creem que Jesus e o Pai são duas pessoas distintas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: eu e o Pai somos um. Em São João 14, quando Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, pensando que o Pai era outra pessoa distinta, Jesus disse: Filipe, não vês tu que o Pai está em mim? Ou seja, Jesus era a única pessoa e o Pai, sendo Espírito, habitava em Jesus. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então essa questão de Jesus e o Pai ser duas pessoas distintas já é um erro, mas ele disse é uma coisa histórica. A Bíblia não diz isso, mas como é uma coisa histórica, a Igreja Católica diz, a Igreja Protestante diz, então ele diz que prefere ficar com isto. Os primeiros concílios da igreja, especialmente os 7 primeiros concílios da igreja, eles são concílios para tratar a respeito da natureza de Cristo. Olha a falta de entendimento cristão. Crê na Trindade porque ela foi discutida nos concílios. A Bíblia não diz, mas os concílios dizem, então pronto. Da pessoa de Cristo e todos esses concílios, toda a cristandade, toda pessoa que entende que Jesus Cristo é o Senhor. Entende que Jesus Cristo é o Senhor ou entende que Jesus Cristo é um dos senhores? Porque se Jesus Cristo for o Senhor, ele é o Senhor Jeová feito carne. Então não são duas pessoas distintas. Mas se o debate é que Jesus e o Pai são duas pessoas distintas, e se são duas pessoas distintas, tem que ser pessoas da divindade. Se é duas pessoas da divindade, são dois deuses, um Deus Pai e um Deus Filho, é isso que a Trindade diz. Então, se é um Deus Pai e um Deus Filho, a Bíblia não fala em Deus Filho, então Jesus não é o Senhor, Jesus é um dos senhores, Jesus é um desses dois senhores. Na história da igreja, eles entendem que o Pai e o Filho, é uma pessoa à parte da outra. Ainda bem que ele está confessando que a história da igreja diz isso, e não a Bíblia, né? São duas pessoas distintas, não diferentes, distintas, não separadas, distintas. Um é o Pai, o outro é o Filho. E quando alguém apresenta essa doutrina, que ao meu ver é uma heresia, de que o Pai e o Filho se tratam da mesma pessoa, isso vai causar um problema gigantesco na Bíblia Sagrada, porque existem inúmeros textos, onde o Pai e o Filho são apresentados um à parte do outro. No decorrer do debate, você vai ver que esses textos, na verdade, é a interpretação deles. Maravilha. Pastor Carlos Moisés? Deixa eu fazer um en passant, mas é rápido. Tranquilo. Uns 5 minutos, assim. Então não é rápido. Tudo bem. Não, 5 minutos. É 10% do debate. 5 minutos. Pra gente entrar. Os 2 minutos. Vamos negociar por 2 minutos? Não, vai. A gente negocia. Eu sou rápido, não vou abrir nada que eu demarquei alguma coisa aqui. Vamos lá. Deuteronômio 32, 39 está escrito assim: vede agora que eu, singular, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu só queria fazer uma pergunta para quem crê na Trindade. Qual dos 3 falou isso aqui? O pastor Carlos Moisés é um grande cantor e ele é unicista, ele não crê na Trindade. E eu acho que há um problema aí, porque o pastor Carlos Moisés vai tentar dizer que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Só que o ensinamento dele é unicista. E para você que é da mensagem agora, neste vídeo, você vai descobrir a grande diferença entre o ensinamento unicista e o ensinamento que o irmão Brana trouxe. O ensinamento do pastor Carlos Moisés está um pouco melhor do que o da Trindade, porque está mostrando a adoração apenas em um Deus. No entanto, ele vai entrar em becos sem saída na questão de Jesus orar ao Pai que está no céu. Quando Jesus diz o Pai é maior que eu. Quando Jesus diz para as irmãs, vai e digo para os meus discípulos que eu irei para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Quando Jesus está batizando e a voz fala do céu, então, para os trinitarianos, isso significa 3 pessoas, ou seja, um está na terra e o outro está no céu.
Então os unicistas se atrapalham nessa questão. Eles estão certos, não existe 3 deuses. Mas nós da mensagem temos resposta para isso aí, que os unicistas não têm. Porque nós cremos que é um só Deus, cremos que tem 2 pessoas, podemos dizer 2 pessoas, só que uma pessoa é divina e a outra é humana. E os trinitarianos creem que é 2 pessoas, uma pessoa divina e a outra pessoa também divina. 2 pessoas divinas. Aí está o grande erro. Se é 2 pessoas divinas, é 2 divindades. O pastor Carlos Moisés, sendo unicista, crê que há uma só pessoa divina, que é Jesus. E nós da mensagem cremos que há uma pessoa divina, que é Deus, e a outra pessoa não pode ser divina, tem que ser homem. É que Paulo disse em Timóteo 2,5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele não diz Jesus Cristo Deus, mas a outra pessoa tem que ser humana, porque não pode ter 2 deuses. Você entendeu a diferença? O pastor Carlos Moisés crê que há uma só pessoa divina e essa é Jesus. O pastor César aí crê que são 2 pessoas divinas. 2 não, 3. Ele está falando em 2 aí, mas na verdade eles creem em 3. Eles creem que tem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. 3 pessoas divinas. Se é 3 pessoas divinas, então são 3 deuses. Então o Carlos Moisés está dizendo que há uma só pessoa divina, que é Jesus. Isso também está errado. É sim 2 pessoas, só que uma é divina e outra tem que ser humana. Pois se tivesse 2 pessoas divinas, não haveria um mediador, pois o mediador tem que ser humano, tem que ser homem. Então, só há um Deus e Pai de todos, é o que a Bíblia diz. E a outra pessoa, que seria Jesus, tem que ser humana. Agora, Jesus é Deus porque ele é a expressão de Deus. Quando Deus está naquela pessoa humana, aquilo manifesta o Filho de Deus. Ele é Deus. Já pode Já pode começar? Já Não, posso, é assim, posso interagir não, contigo? só- Porque essa é muito fácil. Manda. Qual que falou? O Pai. Como é que você sabe? Porque o Antigo Testamento, Deuteronômio, é a manifestação do Pai. O próprio capítulo 32, o compêndio do capítulo 32 vai dizer que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver, e o rosto do Filho é diferente do rosto do Pai. O filho já existia. Claro, o Filho ele existiu Mas ele é Deus. sempre. Aqui tem um grande problema. Ele está dizendo que o Filho sempre existiu por causa de São João capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. Então ele está dizendo que Jesus lá já estava no princípio. Então, que o Filho sempre existiu, que tinha o Pai ali e o Filho junto dele ali. No entanto, o ensinamento do irmão Brana tira toda essa confusão. Confusão essa que deixa o pastor Carlos Moisés, mesmo sabendo que não pode existir 2 deuses, mesmo sabendo que a Trindade não é bíblica, mas ele fica sem resposta nessa situação. E nós da mensagem temos resposta. Porque esse Filho de Deus que existia lá no Velho Testamento não era Jesus, o homem de pele, o homem de Nazaré, mas era o Logos. Em São João capítulo 1, quando fala no princípio era o Verbo, em outras traduções diz no princípio era o Logos. O que era o Logos? O Logos não era outro Deus. Deus, sendo invisível, ele disse: haja luz. E então surgiu o Logos, que é o pilar de fogo. O irmão Brana chamou esse pilar de fogo de corpo teofânico de Deus. Este era um corpo de luz que Deus fez para habitar antes que ele pudesse habitar em Jesus. Jesus ainda não existia, nem Maria tinha ainda vindo. Então, neste corpo de luz, como Jesus ainda não tinha vindo, Deus manifestou aos israelitas, apareceu para eles no deserto neste corpo de luz. Moisés viu ele como a costa de um homem, quando Deus pôs ele sobre uma rocha. Depois você vai ver os apóstolos dizendo: ninguém viu a Deus e nem pode ver. Por quê? Porque Deus não é pessoa, Deus é um espírito. E para ser visto, ele criou um corpo teofânico. E se Moisés tiver visto Deus lá naquele dia, quando ele foi posto sobre a penha, o apóstolo entra em contradição quando diz: homem nenhum viu a Deus e nem pode ver. Então você entende que o que Moisés viu foi o corpo teofânico de Deus, o pilar de fogo onde Deus habita. Mas Deus não pode ser visto, porque Deus é invisível. Em 1 Timóteo 6,16, muitos milhares de anos depois de Moisés ter visto o Logos, Paulo diz: aquele que habita na luz inacessível, aonde homem nenhum viu e nem pode ver. Então, você entendeu? Então Moisés não viu. Moisés viu o Logos, que é o corpo teofânico de Deus, o pilar de fogo. Aí por isso que João diz: no princípio era o Logos, ou seja, no princípio não existia Jesus, existia um Logos.
O Logos estava com Deus porque antes de Deus fazer o Logos já estava na mente de Deus, no projeto de Deus. Aí diz, e o Logos era Deus, não um dos deuses, não um outro Deus, mas o Logos era o mesmo Deus, invisível, que se fez luz. Aí depois João diz que aquele Logos se fez carne, aí sim, lá na Judéia, no ventre de Maria, aquele Deus que já tinha se tornado luz veio e fez-se carne no ventre de Maria, trazendo aí o Jesus de Nazaré, o Jesus pele. Observe que não tem duas pessoas da divindade. Tem apenas uma divindade que primeiramente adquire um corpo de luz, um Logos, depois essa mesma divindade encarna num corpo de pele. Então nós não temos duas pessoas da divindade, nós temos todo tempo uma divindade e um corpo. Paulo explica isso muito bem quando diz, há um só Deus, aí depois diz, e um só mediador, que é homem. Paulo está dizendo, há um só Deus e um corpo de pele. Um só Deus e um humano. Não tem duas divindades, duas pessoas da divindade. Tem duas pessoas no sentido de uma pessoa divina e uma pessoa humana, aonde essa pessoa divina habita. Só isto. O Filho é Deus. Certo. Claro, O Espírito obviamente. Santo é Deus. Eu respondo essa pergunta sua, porque você diz assim, repete como Ele é falou, a frase. e mais nenhum Deus comigo. Ok, lá em... Jesus é Deus, Ok, estava claro. com ele. Lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo responde essa questão. Vamos lá. Diz assim, João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, Certo. com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pois é, aí quem está falando é o Logos. O Logos queria voltar a ser luz e voltou. Quando ele aparece para Saulo no caminho de Damasco, ele já é Logos outra vez, pois Paulo viu uma luz. E aquela luz disse, eu sou Jesus. O que nós vemos aí é o corpo de Deus querendo voltar ao Logos. Aí não tem uma outra divindade, uma outra pessoa da divindade querendo voltar para junto de outra divindade. Aí tem o corpo de Deus querendo voltar à sua posição de luz como era antes. Não apenas Paulo viu ele depois como Logos outra vez, como João em Apocalipse capítulo 1 diz que ele tinha os olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, ou seja, o Logos tinha voltado outra vez. Era isso que Jesus estava pedindo ao Pai, ou seja, o Jesus humano, não a divindade, mas a humanidade de Deus estava pedindo para voltar ao Logos, voltar ao seu primeiro estado. Eu creio. Vou falar disso. Tudo bem. Judas 1,4 diz assim, que Jesus é o único dominador e o único Senhor. Único. Se é único, é único. Jesus. Cremos assim também, claro, obviamente. Não entendo esse negócio. O pastor Carlos Moisés quer mostrar que Jesus é o único dominador, porque Jesus é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Só que o mesmo Jeová do Velho Testamento é aquele que estava dentro de Jesus, segundo Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O Jesus pele e o Jesus corpo humano disse que se tornou até servo. Filipenses 2, verso 5. Ele era um servo, um escravo, um dos menores dentre os homens. As pessoas não conseguem perceber quando a divindade está falando e quando a humanidade está falando. É isso que é Jesus de Deus. Jesus e Deus é uma divindade e uma humanidade. Quando ele dizia o Pai é maior que eu, isso era a humanidade falando. Quando ele dizia eu sou o Alfa e o Ômega, era a divindade falando. Quando a Bíblia diz que ele era menor que os anjos, isso é a humanidade dele. Quando diz que ele é o primeiro e derradeiro e fora dele não há Deus, é a divindade. 1 Pedro 1:1. Jesus é Deus e Salvador. Certo? Claro. 2 Tessalonicenses 2,16. Jesus é Deus e Pai. Certo? Não. Mas está escrito. É só ler o texto. Ué. Qual é o texto? Qual é o texto? Lê o texto. 2 Tessalonicenses 2,16. Então vamos lá, vamos pro texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. E aí o texto diz, peraí, 2,16. O pastor Moisés está tentando provar que Jesus é o mesmo Deus do Velho Testamento. Mas o pastor César, ele diz assim, você crê que Jesus é Deus? Sim, claro que é Deus. Só que o pastor César crê que Jesus é Deus no sentido de um dos deuses, porque ele crê em duas pessoas da divindade.
Então não adianta você falar para um trinitariano e mostrar na Bíblia, a Bíblia dizendo que Jesus é Deus. Porque ele vai dizer, claro, eu creio que ele é Deus. Só que ele não crê que Jesus é Deus no sentido de ser o mesmo Deus do Velho Testamento, feito carne. Ele crê que Jesus é Deus no sentido de ser um desses dois deuses, o Deus Filho, porque os trinitarianos criaram o Deus Filho. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala em Filho de Deus, né? Os trinitarianos criaram o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que há um só Deus e Pai de todos e chama Jesus de Filho de Deus. E a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito Santo e diz que o Espírito Santo é Deus, mas não diz que não fala Deus e Espírito Santo no sentido dele ser um terceiro Deus. Então eles dizem, eu vou provar para você que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Aí você diz, mas é Deus mesmo. Só que você crê que o Espírito Santo é o Deus Jeová, que uma vez se tornou Jesus, na forma de Jesus, e depois Deus, que estava na forma de Jesus, se tornou o Espírito Santo, é o mesmo Deus todo o tempo, mudando apenas de máscara, mudando apenas de manifestação. E o trinitariano não, ele crê que o Espírito Santo é Deus no sentido de um terceiro Deus, de uma terceira pessoa da divindade. Eles dizem, nós não cremos num terceiro Deus, mas eles creem em três pessoas da divindade. Três pessoas da divindade é três deuses. Gente, a palavra divindade significa Deus. E o texto diz o seguinte, vamos lá. Tá no mão já. O meu ainda não tá, mas chegou aqui. Assim, irmãos, vou ler o 15, né? Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Está falando de duas pessoas, tá claro? Aqui encontramos que todos os dois interpretaram errado o versículo. O pastor Moisés interpretou que o versículo estava chamando Jesus de Deus. E o pastor César leu corretamente, colocando a vírgula, porque o versículo claramente está falando de Jesus e Deus, o vosso Pai. E está correto, porque é dois mesmo, é Jesus e Deus. Só que o pastor César já aumentou uma coisa que o versículo não está dizendo. Ele diz que aí está falando em duas pessoas da divindade. E não, aí está falando de Jesus, a parte humana, o mediador, o ser humano, e Deus, a parte divina. Aí não está falando em duas pessoas da divindade, aí está falando claramente em um Jesus, homem, e uma divindade que é Deus, nosso Pai. Pois a Bíblia diz, há um só Deus e Pai de todos. Tá vendo aí o erro? Aí o pastor César vai e prega isso pro povo dele, dizendo, aqui tem duas pessoas da divindade. Pô, aleluia, glória a Deus. E não percebe que não é duas pessoas da divindade. Aí tá falando da parte humana de Deus e da parte divina. Aí tá falando de um só Jesus, como Paulo disse, um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Jesus o homem, e a divindade que habitava nele. Está falando de duas pessoas, mas não duas pessoas divinas. Está falando de uma pessoa humana e de uma pessoa divina. E eu falo duas pessoas, irmão, só para ficar entendido, mas Deus não é pessoa, porque se você for no dicionário, a palavra pessoa diz-se de um ser humano, e Deus não é um ser humano. Aí nesse versículo, na verdade, só tem uma pessoa, que é Jesus, o humano. A outra não é pessoa, é a divindade. Aí tem um ser humano e uma divindade. E o próprio, é na sua Bíblia. Peraí, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não. Então tem razão. Não. Vou pegar a sua Bíblia, vamos lá. É o versículo 16? É. Vamos lá. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, nosso Deus Tá e falando Pai. da mesma pessoa. Não, meu filho. Se eu disser o seguinte para você, o próprio pastor Moisés, vírgula, o pastor Cruvinel, é outra pessoa. Colina, bom. É só ler o texto vocês em querem que eu leia português. na versão atualizada para ajudar? Não, bom, eu acho que está resolvido. Mas vamos 1 João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Bom, vamos lá. Quem é o Deus? Não, está escrito. Vamos pro texto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concordo. Certo? Verdadeiro Deus. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Não, só existe um Deus. Só existe um Só Deus. existe um Deus. Um Toda- único Deus verdadeiro. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Aí está uma coisa que o pastor César falou e que todo trinitariano fala, quando ele se vê encurralado, quando ele acha que a gente está querendo dizer que ele crê em mais de um Deus, ele começa a dizer, não, só existe um Deus. Mas só que a doutrina da Trindade não diz isso, porque ela é uma doutrina católica. Ela foi criada no ano 325 e nos concílios posteriores ela foi ganhando força. E o credo niceiano, que foi colocado lá em Niceia, por Constantino e por todos aqueles bispos, foi que há
um Deus em 3 pessoas distintas e que essas 3 pessoas são divinas. Um Deus Pai, mais um Deus Filho, mais um Deus Espírito Santo. Olha só, 1 mais 1 mais 1, dá quanto? Dá 3. Eles dizem que 1 mais 1 mais 1 dá 1, não tem como, essa matemática não dá certo. Então, os protestantes que creem na Trindade, coitado, eles querem crer na Trindade, mas dizem que não creem em 3 deuses. Só que a doutrina da Trindade foi criada para ter 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, em 3 pessoas distintas. A Bíblia não fala em Deus Filho, a Bíblia fala em Filho de Deus. A Bíblia não fala em Deus Espírito Santo, a Bíblia fala em Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Pai, Filho, Espírito Santo, mas não diz que isso é 3 pessoas distintas e nem chama isso de Santíssima Trindade. Então eles pularam para a conclusão antes de observar o versículo. Só porque a Bíblia falou em Pai, Filho e Espírito Santo, eles disseram é 3 pessoas distintas da divindade. Um Pai divino, um Filho divino e um Espírito Santo divino. Se Mateus, o mesmo que escreveu Mateus 28, 19, visse isso, ele dizia, mas eu não falei isso, eu falei em Pai, Filho e Espírito Santo. Não falei que isso era 3 pessoas distintas, nem disse que tem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Senão eu vou contra os outros apóstolos que diz que há um só Deus e Pai de todos. Certo? Tudo isso que O você Pai está tá dizendo, nele, eu concordo. O Filho está nele, o Espírito Santo está nele, El Shaddai está nele, né? Jeová está nele, toda a plenitude, não é? Não sobrou mais nada. Aí o pastor Carlos está indo bem, porque ele está citando Colossenses 2,9. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é a única pessoa de Deus. Ele não é a segunda pessoa da Trindade. Ele é a única pessoa onde habita toda a divindade. A divindade é invisível, a divindade é espírito, não pode ser visto. A divindade não é pessoa, porque o dicionário diz que pessoa está relacionada ao ser humano. Aí está certinho, Colossenses 2,9. Pai, Filho, Espírito Santo, Alfa, Ômega, Lírio dos Vales, tudo habita nesse corpo humano chamado Jesus. Toda a plenitude. Deixa eu explicar para você aonde está sendo a sua confusão teológica. Se você não é Bíblia. Tá bom, se você me permite. É o seguinte, todo cristianismo defende que existe um único Deus verdadeiro. O cristianismo é monoteísta. A Bíblia e o Espírito Santo para revelar. O cristianismo é monoteísta. Tudo que você citar no sentido de ter um único Deus verdadeiro, eu concordo. É a Bíblia. Não, pastor César, você não crê que há um só Deus. Você crê que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Você não crê que Jesus é Jeová. Você não crê nisso. Se você não crê que Jesus é Jeová feito carne, você crê em outro Deus. Está na Bíblia. Mas agora, a questão não é monoteísmo. Eu não estou falando da palavra trindade. O tema aqui é: o Pai e o Filho são a mesma pessoa? E a resposta é: entrar nisso. A resposta é não. Tá. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o Pai a parte do Filho o tempo todo. Aí que está, pastor César, você está certo. A Bíblia apresenta sempre o Pai a parte do Filho, mas nunca apresenta 2 pessoas da divindade. Vou falar de novo, entre parênteses, da divindade. Então, quando a Bíblia parece apresentar o Pai à parte do Filho, simplesmente a Bíblia está mostrando uma divindade e uma humanidade, mostrando essa separação. Por isso que Jesus disse na cruz: Pai, por que me desamparaste? Quem era que estava falando? A humanidade. A humanidade estava dizendo para a divindade: por que me desamparaste? Não era uma divindade na cruz dizendo para outra divindade. Se Jesus fosse uma divindade na cruz, nem morrido ele tinha. É aí a grande confusão. Quando a Bíblia fala no Pai e no Filho como se fosse 2 pessoas distintas, eles entendem que é 2 divindades. E não é. O Pai é espírito, não é pessoa. E o Filho é a única pessoa, só que o Filho é homem. Foi por isso que Satanás disse: se tu for o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E as pessoas disseram: se Jesus quisesse, ele tinha transformado. Não tinha. Ele disse: o Filho não pode fazer nada de si mesmo, porque o Filho é homem. O Filho é limitado, o Filho é homem, é filho do homem, é a humanidade. O Filho é a humanidade, o Filho não é Deus. O Filho é filho de Deus, o Filho não é Deus Filho. O Filho é filho de Deus, completamente rendido a Deus, e não faz nada se o Pai não fizer. Quando o primeiro mártir da igreja olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à direita do Pai. Como ele conseguiu fazer isso? Ele viu? Não está escrito no texto? Mas Deus... Bom, se Estevão viu a Deus sentado num trono e Jesus sentado em outro trono na direita dele,
Então, depois da morte de Estevão, Paulo escreveu: homem nenhum viu a Deus e nem pode ver. Será que, e Paulo disse, homem nenhum pode ver Deus, mas Estevão viu? Mas a Bíblia diz que Jesus estava sentado à destra da glória de Deus. Lá em Êxodo 14, quando o mar vermelho se fechou e matou todos os egípcios, ali a Bíblia diz, ali tem um cântico que é dito assim: a tua destra despedaçou os inimigos, ou seja, o teu poder despedaçou os inimigos. Então Jesus é sentado à destra de Deus, não é mão literal, mas é sobre o poder de Deus. Ele diz: todo o poder foi me dado. Deus não pode ser visto porque Deus não é um homem, Deus não é um velhinho de barba, Deus é invisível. Portanto, se Estevão viu a Deus, você vai derrubar todo o resto da Bíblia que diz que homem nenhum viu e nem pode ver. Deus tem direita e esquerda? Claro que tem. O trono de Deus é um trono. Peraí. O trono de Deus é um espírito, trono. ele não tem uma forma. Então, Ele não tem uma aparência. falta, Jesus é o visível do Deus invisível. Falta para você a compreensão do que é o fato da Bíblia diz que Deus é espírito, não significa que ele não existe. Existe, não significa que então lógico. então ele existe. Ele existe como? Explica para mim. Ele existe como? Ele é espírito, ele existe como? Existe. Como? Ele é espírito, só que Como? é invisível, intocável, inacessível. Então Aqui é o que todo trinitariano faz. Quando a gente diz que Deus é invisível, que Deus não é pessoa, eles começam a dizer que a gente crê que Deus não existe. Gente, não é porque é invisível que não existe. O vento é invisível, mas existe. O amor é invisível, mas existe. Agora, o vento não é pessoa, o amor não é pessoa. Para o amor ser uma pessoa, o amor tem que estar numa pessoa. A mesma coisa é Deus. Quando a gente diz que Deus é invisível, a gente não diz isso porque achamos, é a Bíblia que diz. Agora, Deus se torna pessoa quando ele estava em Cristo Jesus. Aí sim, é uma só pessoa da divindade, Deus em seu Filho. essa é a Agora, discriminação para uma coisa Jesus que você não viu, consegue ver. Estevão viu Jesus como Deus. Estevão viu Jesus à direita de Deus. Está Isso lá é no no texto. poder de Deus, né, gente? Vocês Então sabem era disso. mentira do Estevão. Não, velho. Aqui é a mesma coisa que eles fazem com Mateus 28:19. Então era mentira de Estevão? Não era mentira porque Estevão nem falou isso. Estevão não falou isso. Estevão falou que viu Jesus assentado à destra de Deus. E destra significa poder de Deus. Estevão diz que viu Jesus assentado no poder de Deus. Estevão não diz que viu Jesus e Deus. Não pode ter visto, senão a Bíblia entra em contradição. Foi Paulo quem disse: aquele que habita na luz inacessível, que tem ele só o poder, a qual nenhum dos homens o viu e nem pode ver. Aí o pastor César disse: então Estevão mentiu? Que mentiu que Estevão nem falou isso? Estevão não falou que viu Jesus e Deus. O trinitariano, ele trabalha tentando confundir as mentes para poder colocar o erro dele. Verdade. E se era verdade, acabou o problema. Tá. Gálatas 3:20 diz que Deus é um. Só uma pergunta. Essas questões que vocês discutiram agora, tá resolvida? Tá tudo Não, certinho? vamos, Se não, ele depois eu entende vou que entrar tá. no- Porque o Estevão viu uma entidade à parte do Pai, que é Cristo. Certo. E diz que Não, mas Jesus essa estava à entidade direita que do vocês Deus. falam que é de o Pai, Deus. que O pastor César continua no erro, dizendo que Estevão viu Jesus, que Estevão viu duas pessoas da divindade no céu. Ele quer dizer aí, se ele for explicar melhor, ele quer colocar que Deus está sentado num trono e Jesus no outro. João, em Apocalipse 4, subiu ao céu e diz que viu um trono e um assentado sobre o trono. Mas lembre-se, a Bíblia diz: homem nenhum viu a Deus. Isso aí Pai. é um erro. Ele não tem uma forma. Onde Jesus estava? Mas Qual eu direita de Deus? não tô advogando que ele tem uma forma, que ele tem duas cabeças. Mas qual é a ou sete- direita de Deus? Isso é você que está dizendo. Deus o não tem texto costa, diz. não tem- Vamos lá. Quantas vezes a palavra destra aparece na Bíblia? Bastante. Centenas de vezes. Tudo aquilo é fake? Não. É verdade? É força, é poder. Não, mas é verdade? É. Então, se é verdade, Tudo na Bíblia é verdade. o trono de Jesus é à direita do trono de Deus. Aquele confessou que foi por cima de Apocalipse 4 e destruiu tudo. Ah, meu Deus do céu. Confessou que tem dois tronos no céu, que o trono de Jesus é à direita do trono do outro Deus, do Pai. Sabe, eu até fiz uns vídeos meio pegando pesado com o pastor César, mas depois ele é um cara bacana. Eu vi um outro pastor debatendo aí com o pastor Carlos Moisés.
e o pastor começou a chamar a igreja Voz da Verdade de seita, aí ele interviu e disse, não é porque eles creem, batizam em nome de Jesus e que não creem na Trindade, não são seita, é um modo deles pensar. Então eu vi ele sendo bem respeitoso aí com a religião dos outros. E eu peço até perdão aqui para ele por eu ter pegado pesado lá, que eu chamei de débil mental, mas eu gosto dele, só que tá errado essa doutrina dele, esse pensamento dele está completamente errado. Você já pensou? 2 tronos no céu, o trono de Jesus do lado direito do trono do Pai? Quando Estevão não disse isso, Estevão disse que viu Jesus assentado à destra de Deus, e a destra é poder. É só ler Êxodo, capítulo 14, verso 31. A tua destra despedaçou o inimigo, o teu poder despedaçou o inimigo. Então é terrível, isso que é o problema. As pessoas lêem um versículo e dizem uma coisa que o versículo não está dizendo. Foi o que fizeram com Mateus 28, 19. Ali diz, ide fazer discípulo da nação, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje, quando ele diz que não existe trindade na Bíblia, diz, Mateus 28, 19, ali não fala em trindade, ali fala em Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme Apocalipse. Aí você faz a conta. Só tem um sentado. Eu vou ler. Eu posso fazer. Agora eu quero uma pergunta ao pastor Moisés. Preste atenção. Não, deixa acabar, depois a gente. Só para mim terminar. Só para ver essa questão que o senhor rapidinho esse negócio, para depois eu entrar no. Mas essa questão que o senhor falou para os ponto a ponto. Por conta do ouvinte, veja bem, a questão, se fala de 2 tronos, não são exatamente 2 pessoas diferentes? Se falam de duas localizações. Tem 2 tronos lá? Essa foi uma boa pergunta do pastor Carlos Moisés. O pastor intermediário aí disse, se falam de 2 tronos, não fala de 2 pessoas lá? Meu filho, quem disse que Estevão está falando de 2 tronos? Você viu como é que eles fazem? Eles dizem uma coisa que o versículo não está dizendo. Ele está dizendo aí que Estevão já viu 2 tronos no céu. Aí o pastor Moisés perguntou, tem 2 tronos lá? É claro que não. Apocalipse 4, eu vi 1 trono. Misericórdia. Eu tô gostando do Carlos Moisés. Parece assim ser meio bestinha ele, mas não é não. Às vezes ele dá umas alfinetadas boas. Se 2 localizações, uma à direita, outra, são pessoas diferentes, ou mesma essência sentada nos 2 lugares, ou estando nos 2 lugares? Só para eu entender sua opinião sobre isso. Vou falar já. 10 Lucas diz assim, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho. Ninguém é ninguém. Jesus, quando fala, é absoluto. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém. Então, o Espírito Santo já está ficando de fora. Na teoria da Trindade, tudo. Quem vai cair nisso? Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho ou quiser revelar. O Filho que revela quem é o Pai, quem é o Filho. Mas aí, pastor, esse texto já não diz... Então, até todas as vezes que vocês citam um texto bíblico, eu concordo com o texto bíblico. Releia o texto. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai, certo? Uhum. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Quem duvida disso? Nem quem é o Pai, senão o Filho. Quem duvida disso? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quem é que está duvidando disso, pastor? Ninguém está duvidando disso. Em Hebreus, capítulo 1... Eu estou falando, numa trindade... Vamos explicar esse texto? Só tem um que conhece o outro, e o outro um. O outro, eu não sei onde está. Porque se você for pela mas aí o senhor teologia tá da Trindade... Não, peraí. Vamos para o texto que o senhor apresentou. Fica no texto. O Espírito Santo é a pessoa mais rejeitada. Então, o Pai está comigo. Então a gente tem que marcar um dia para falar sobre a divindade e a pessoa do Espírito Santo. Cair nisso. Mas nós vamos chegar lá. Mas, irmãos, olha, senhores... Porque o tema aqui é se o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Mas é que eu tenho que citar tudo isso aqui. Exatamente. Para dentro da Bíblia. Bom, tudo bem. Jesus falou assim, o Pai está em mim. Mas não só isso. Ele falou, também estou no Pai. Jesus Cristo disse assim, o divino está no humano, o humano está no divino. Não tem como... Jesus Cristo disse que está em nós. Dividir. Então vamos lá. Jesus Cristo disse que está em nós, certo? Tá. Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. Então tá resolvido. Sim, pastor César. O pastor Carlos e Jesus não são a mesma pessoa. São 2 pessoas distintas, é lógico. Só que não são 2 pessoas da divindade. O pastor Moisés não é uma pessoa da divindade. Ele é humano. O grande erro está aí. Você quer provar que Jesus e Deus são 2 pessoas da divindade. Não tem problema. Vamos pro próximo. Vamos lá. O Deus que deu a si mesmo. Chamou Jesus o Deus que deu a si mesmo. Lê o texto. Está em João 13, 31, 32. Vamos ver, porque você cita textos truncados. Não é truncado. Como você fez com Tessalonicenses. Então vamos lá. Não é qual que é o texto? 13.
Você falou o quê? João 13. Aham, vamos lá. Versículo. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, participa da enquete aí. Peraí, mas presta atenção na ideia. 31. Vê o que o senhor citou. O senhor citou o quê? Que Deus, o quê? 31, 32. Não, mas lê aqui no seu papel o que o senhor falou. Olha aqui, eu vou ler aqui. Não, é que o senhor citou assim, Não. ó. Deus glorifica-se. Assim mesmo. Então agora lê o texto. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Então, quem é o filho do homem? Jesus. Observe bem o que o pastor leu. Agora é glorificado o Filho do Homem. Observe que Jesus está falando na parte humana. Filho do Homem é a parte humana. Jesus está dizendo que a parte humana dele, não a parte divina, ia ser glorificada. Estava sendo glorificada, na verdade. Observe que ele diz, agora é glorificado o Filho do Homem. Ele não disse agora Deus é glorificado, mas o Filho do Homem, o humano. Filho do Homem é humano. Tá. Então vamos lá, calma aí. Não foge não, vamos lá. Você disse assim, ó. Agora é glorificado o Filho do Homem. Quem é esse? Por contexto. Quem é esse? O Filho do Homem? Jesus. Vírgula. E Deus, quem é esse? O Pai. É glorificado no Filho do Homem. Certo. Tá aí claramente o versículo fazendo a distinção entre a parte humana e a parte divina. Aí não tem duas pessoas da divindade. Aí tem o Filho do Homem, que está sendo glorificado, e Deus, a parte divina, sendo também glorificado no homem. Ou seja, céus e terra, homem e Deus se unindo. Eu vou dizer de novo, duas pessoas, mas na verdade Deus não é pessoa, mas só para você entender. Aí é como que duas pessoas, só que uma divina, outra humana, se unindo e tornando uma coisa só. Não duas pessoas da divindade, como o pastor César quer colocar, mas aí tem apenas uma pessoa humana, que é Jesus, e uma pessoa divina, que é Deus. Aí só tem uma divindade, só tem uma pessoa da divindade e uma pessoa da humanidade. Então, mas como Deus não pode ser pessoa, como eu disse no dicionário, a palavra pessoa refere-se a um ser humano, então aí só tem uma pessoa da divindade, ou melhor, aí só tem uma pessoa, que é Jesus, o ser humano, o Filho do Homem, e uma divindade sendo glorificada nele. Aí nós temos o quê? Temos apenas uma pessoa. A divindade está nessa pessoa, a divindade não é pessoa. Duas Tá simples o pessoas. texto. Se São Deus duas é pessoas. glorificado nele, Verdade. também Deus Aí, tá vendo aí o pastor César disse, tá vendo? É duas pessoas. O pastor César entendeu que esse versículo está falando de duas pessoas da divindade. Não tem duas pessoas da divindade aí. Aí tem o Filho do Homem, que é a parte humana, e a parte divina. Aí só tem uma divindade e um ser humano, que é o Filho do Homem, Jesus. glorificará em si mesmo. Sim. Tá resolvido o problema. Vamos lá. Se Deus é glorificado em Cristo, no Filho, se o Pai é glorificado no Filho, se Deus é glorificado nele, se Ele Deus é glorificou glorificado no Filho do Homem, também Deus o glorificará. Um está glorificando o outro. Isso aí é o que o Mombrana mostra muitas vezes na mensagem. Os céus descendo e encaixando com a terra. Jesus, o humano, seria a terra, o segundo Adão, o barro, e a parte divina vindo no barro e formando o segundo Adão, o homem santo. E então o pastor César está vendo duas pessoas da divindade aí. E eu estou vendo, depois de estudar a mensagem de Mombrana, uma pessoa da divindade vindo na humanidade. Que coisa. Se o Filho glorifica o Pai também é glorificado no Filho, e tá tudo certo. Certo, isso está certo. Então, Eu vou explicar obrigado. A Agora, parte divina vamos pro e próximo. humana. Peraí. Vamos pro próximo. Olha aí, o pastor Moisés viu a parte divina e humana, mas não vai poder explicar porque eles já querem mudar para outro tema. Ninguém subiu aos céus, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Jesus estava no céu, se ele estava lá conversando com Nicodemos? Jesus é Deus? Completa. Quais são os três homens mais conhecidos da divindade? Os três onis. Onipotência, onisciência e onipresença. Só que o pastor César não entende que Jesus, o homem, não tem onipresença. Só quem tem onipresença é a parte divina que estava em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual que é? Ele é o quê? Onipresente, Então tá onipotente, resolvido. onisciente. Ele é onipresente. Ele é Deus, ele é onipresente. Mas Ele tá- Isso porque o pastor César crê que Jesus é o Deus Filho, um dos deuses, né? E aí ele também é igual o Pai, tem onipresença. E isso está errado, não existe Deus Filho, existe o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele não pode fazer nada, nem onipresença tem. A todos os onipotência lugares. dele vai até um certo ponto, quando começa do outro também, ele para. Então, essa é a grande dificuldade de vocês entenderem. Não é? Vamos lá, vamos lá. Eu faço uma Existe- força para crer na Trindade. Que bom. Mas não dá. Então vem comigo. Agora posso falar? Você está falando, eu estou só respondendo. Posso falar? Então, presta atenção aqui.
esquece seu papel um pouquinho. Vamos lá. Não, é versículo da Bíblia, hein? Não, é? Não. Parece que O papel, ele disse para o pastor, não é o versículo. O versículo realmente a gente não quer esquecer. Então tá bom, vamos lá. Tá bom, vai. Vamos lá. Existe um único Deus verdadeiro. Na Bíblia, por vezes, muitas vezes, dezenas e dezenas de vezes, o filho é apresentado à parte do pai. Eu vou citar um texto. Vamos lá. João, capítulo 8, versículo de número 17, diz assim, palavra de Jesus. Eu testifico... Não, versículo 17. Vou ler o 16 por efeito de contexto. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém também aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou testifica de mim. Jesus está pegando um texto lá de Deuteronômio dizendo o seguinte, para você condenar alguém ao adultério, não sei o que lá, não é por uma testemunha só, tem que ser 2. 2 ou 3. Então, o testemunho de 2 pessoas já vale. Só que tem que ser o testemunho de 2 pessoas. E lá em Deuteronômio até pormenoriza, não pode ser a pessoa que não gostava da pessoa e tal. Então o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Jesus diz, na vossa lei está escrito, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, tecnicamente ele não podia usar esse texto. Repete-se sempre o erro do pastor César. Porque neste versículo, Jesus deu alusão a um versículo que está em Deuteronômio sobre a lei, que diz o testemunho de 2 pessoas são válidos, 2 homens da terra, não pessoas divinas, 2 homens da terra. Se alguém foi pego no ato do adultério, por exemplo, tem que chamar 2 pessoas para poder testemunhar. Então, quando Jesus diz, eu testifico de mim mesmo e o Pai também testifica de mim, o pastor César entende que isso são 2 pessoas distintas da divindade. E o que Jesus está dizendo é que o Pai dá testemunho dele, e ele também é uma testemunha, mas o Pai como divino e ele como filho do homem, como humano, não 2 pessoas da divindade. Então Jesus fez alusão a um versículo da lei que fala de 2 testemunhas humanas, para dar um exemplo dele e do Pai. Só que não são, Jesus não está se referindo a 2 pessoas divinas, senão ele ia ser politeísta, ele ia crer em 2 deuses. Jesus está dizendo que ele era Jesus, o ser humano, a parte humana, o filho do homem era uma testemunha, e Deus, a parte divina, era outra testemunha. Então nós temos sim 2 testemunhas, só que uma humana, outra divina, e não 2 testemunhas divinas. Porque se eles são a mesma pessoa, como ele podia dizer o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro? É que eu quero terminar para entrar na pessoa. Não, mas eu quero Que sua pessoa? resposta nesse texto agora. Vamos lá. Tá certo o que você Vamos falou. lá. Então o pai e o filho são uma pessoa à parte da outra. Não. Então não tá certo o que eu falei. Deus, você não pode falar que Deus é uma pessoa. A pessoa está ligada ao ser humano. Aí o pastor Moisés foi bem agora. Realmente o dicionário diz que pessoa está relacionada a ser humano. Deus não pode ser uma pessoa, porque Deus é um ser divino, não tem nada a ver com ser humano. Deus só é pessoa quando está em Jesus. Isso sim faz de Jesus a única pessoa de Deus. Quem Deus diz? é espírito. Peraí, vamos Você, tentar para entender. ser uma pessoa, você precisa Pessoa ter está corpo, ligada a ser humano? tá Quem ligado- disse isso? Dicionário. Qual dicionário? Isso não é Pega verdade, na não é Aurélio. fato. Pega Não, na não, não, Aurélio. não, isso Acho não é que tá aqui, fato. Eu marquei aqui até, mas... pessoa, ser humano, quem pertence à espécie humana, criatura, característica própria que distingue de alguém, individualidade. É isso. Sua pessoa é diferente da minha. É isso. É diferente. Exatamente. Não, é isso, exatamente. É isso mesmo, pastor César. Pois é, então Deus não é pessoa. Ai, 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 meu Deus do céu. É exatamente isso. Um cachorro tem corpo físico, mas ele é uma pessoa? Não. Por quê? Porque porque ele não tem intelecto. Ele não tem alma. Exatamente. Ele não tem espírito. Não, mas seja por que for, o cachorro não é uma pessoa, muito embora tenha corpo. O que define Mas uma não tem pessoa... espírito. Ouve, o que define uma pessoa não é ter ou não ter corpo. Cachorro tem corpo e não é uma pessoa. É a O que volição. define uma pessoa é a vontade, ele ama, Ó, ser ele humano, escolhe, não falei ele de animal. decide. Mas eu tô colocando o animal aqui para ficar mais claro para você. Senhores, Um boi, ele tem um corpo físico e não é uma pessoa. Não é o fato de ser uma pessoa não significa ter um corpo físico. Anjo é um ser pessoal. Por que eu sei que o anjo é um ser pessoal? Porque ele rompeu com Deus. Ele tem uma decisão pessoal de romper com Ó, Deus. livre-arbítrio. Ele insiste indo contra o dicionário, tentando provar que Deus é uma pessoa. Deus não é pessoa, porque se você disser que Deus é pessoa, você está dizendo que Deus é um ser humano. Deus é outro ser, não é uma pessoa. O dicionário está certo.
Isso é um livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é um ser pessoal. Então, Deus tem livre-arbítrio? Deus é o próprio, né? Então, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha, ele faz o que ele quer? Se ele quiser, faz. Então, ele é uma pessoa, pastor. Irmãos, os dois pastores, vocês O homem rasgou o dicionário agora. Tem que ser uma pessoa, pelo amor de Deus. Que Deus seja uma pessoa, senão a doutrina da Trindade está acabada. concordam com essa rápida definição, de pessoa? Pessoa é o que tem personalidade, pode ser apontado. Vocês concordam com isso? Por exemplo, o pastor César, o pastor Carlos Moisés, o pastor Corvinel. Eu posso apontar o senhor? Pode. Porque na minha impressão, pastor Carlos, aqui, já para apertar o senhor, todos os textos que o senhor mostrou, na minha visão, na leitura simples, sem exegese, nada, Jesus está sempre apontando para um outro ente, uma outra personalidade. Estão forçando a barra, indo contra o dicionário, tentando provar que um ser que é espírito, São João 4,24, Deus é espírito, que é invisível, também a Bíblia diz que Deus é invisível, tentando fazer desse ser espírito invisível uma pessoa, quando o dicionário diz que uma pessoa está relacionada a um ser humano. E é lógico que Deus tem tudo, porque na verdade o que a pessoa tem é limitado, mas Deus é a plenitude de tudo. Na verdade, as pessoas foram feitas por Ele. Mas não é porque Ele tem tudo, Ele tem o entendimento, todos os entendimentos que todas as pessoas do mundo têm, que Ele seja uma pessoa. Ele é a matriz de tudo. Tudo está nele. Não é porque Ele pode raciocinar, porque Ele tem todos os poderes da intelectual, que se você pensar que Deus conheça todas as coisas, que Ele é uma pessoa. Não, você não pode fazer de um espírito, de outro ser, uma pessoa, quando o dicionário diz que uma pessoa está relacionada a uma personalidade, um ser humano. Aponta para Deus. Até o mesmo texto de João, ele diz assim: eu sou glorificado no Pai. Mas ninguém sabe, ninguém sabe a não ser o Pai, e o Pai sabe do Filho. Ora, isso não é indicação de uma personalidade diferente? É claro no texto. Vamos lá. Não, o que nós temos é uma pessoa, que é Jesus, e um ser divino, que é Deus. Aí sim, fica correto. São dois, só que um só é pessoa, o outro é um ser divino. Jesus está aqui, ele está pregando. Aí ele fala assim: onde eu estou, vocês não podem ir. Ué, você sai daí e fica do meu lado. O que ele fala? Onde eu estou, vocês não podem ir. Então, ou não podem vir. Onde ele estava? Onde ele estava? Mais uma vez, falta ao irmão. Não, onde ele estava, eu queria saber. Em todos os lugares, ele é Deus. Um dos deuses, né, pastor César? Porque você não crê que ele é Deus no sentido de Deus Jeová mesmo. Você crê que ele é um Deus no sentido do Deus Filho, de uma outra divindade, de outra pessoa da divindade, né? Se ele preenche todos os lugares, onde começa o outro? Quando ele termina um e começa o outro. Eu não entendi a sua pergunta. Entendeu. Certo? Não. Isso aí também nem eu entendi. Não entendi. Também não. Repete. Se ele está em todo lugar, onde ele termina e começa o outro? Deus não termina, Deus não tem começo então nem não fim. Tem outro. Por isso que Jesus falou: Deus não tem começo nem fim. Eu sou o princípio então, e o fim. Então vamos lá. Ele não falou: eu sou o alfa e o ômega. Ele quis dizer: eu sou o alfa, beta, gama, delta e vai o que você faz com os textos bíblicos onde Jesus é apresentado à parte do Pai e são inúmeros textos. Mais uma vez, repito, pastor César, esses versículos que Jesus parece ser apresentado à parte do Pai, não é no sentido de duas pessoas da divindade, mas Jesus aparece à parte do Pai no sentido de ser humano. É uma divindade e um ser humano, não duas pessoas divinas. Acabei de explicar João 8,17, onde Jesus fala assim: na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Um sou eu, outro é o Pai. São duas pessoas. Não duas pessoas divinas, pastor. É Deus, o ser divino, e a pessoa humana, Jesus. Eles dois são testemunha. Mas um é divino, o outro humano. E como que você explica textos assim? Vou explicar aqui, ó. Se vós me conhecesseis a mim, vamos prestar atenção no que Jesus falou. Também conheceríeis a meu Pai. Concordo, já, olha o que ele falou, uma coisa grave. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O Pai é visto?
Através do Filho, claro. João 1,18. Vamos lá. João... Aí não terminou. Não, Felipe pergunta. É que assim... Felipe a também sua estava estratégia, o senhor coloca a um sua texto, estratégia ele tem que responder, é que você fala um monte de coisa e não me deixa falar. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só terminar Você aqui, disse assim, fala, ó, quem revela o Pai? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó: ninguém nunca viu Deus. Certo. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Esse texto resolve o seu problema. Deus visível do Deus invisível. Exatamente. Então, está resolvido o seu problema. Agora, gente, esse texto que o pastor César citou, São João 1,18, diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O pastor César citou essa versão: o Deus unigênito que está no seio do Pai. Mas essa versão que eu estou colocando aí na tela, como vocês estão vendo, não diz o Deus unigênito, diz o Filho unigênito. Isso é ruim porque, se existe um Deus unigênito que está no seio do Pai, se Deus o Pai gerou outro Deus, o Deus Filho, então nós teríamos dois deuses, um Deus Pai e um Deus Filho, como diz os trinitarianos. Isso não pode, porque se existe um Deus Filho, ele foi gerado, e Deus não é gerado, Deus sempre existe, porque Deus é eterno. Então é lógico que não existe um Deus Filho, a Bíblia não fala nisso, a Bíblia fala em Filho de Deus, e que há um só Deus e Pai de todos, e como expliquei durante todo o vídeo, que Jesus é a parte humana de Deus. Mas o versículo citado aí pelo pastor César, São João 1,18, diz: Deus nunca foi visto por alguém, aí diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A palavra unigênito significa único. Então é a mesma coisa de dizer assim, a divindade unigênita, ou seja, a única divindade que está no seio do Pai, esse o revelou. Unigênito significa um, não tem duas divindades, não tem um Deus Pai e um Deus Filho. Tem um Deus Pai e um Filho de Deus. Então podemos interpretar como a única divindade que está no âmago do Pai, no centro do Pai, este o revelou. Agora você está vendo o versículo aí na tela, e você vê que o versículo não diz como o pastor César citou. Ele citou assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Mas aí está dizendo: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aí você pode pensar que o pastor César está mudando, né, trocando a palavra o Filho unigênito por o Deus unigênito, para colocar que tem dois deuses, mas ele não está mentindo. É que a versão que ele leu aí fala o Deus unigênito. Isso mesmo, eu fui pesquisar. Existem várias Bíblias dizendo o Filho unigênito e outras dizendo o Deus unigênito. Mas foi erro dos tradutores. A versão Haroldo Dutra diz: ninguém jamais viu a Deus. O que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. Ou seja, a divindade que está no âmago do Pai, ou essa única divindade unigênita, unigênito significa única divindade, o explicou. A versão King James diz: nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Observe que esta tradução não diz o Deus unigênito que está no seio do Pai, mas diz o Filho unigênito. A tradução LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, diz: a Deus nenhum homem tem visto, em tempo algum. O seu Filho unigênito, observe, não o Deus unigênito, o seu Filho unigênito, aquele estando no seio do Pai, esse o declarou, aí entre parênteses, a nós. A tradução Bíblia de Jerusalém diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, não o Deus unigênito, o Filho unigênito, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. A Vulgata Latina, que está aqui em latim, mas dá para ver que fala unigênitus filus, fala Filho unigênito também, não fala o Deus unigênito. A Bíblia Interlinear diz: ninguém jamais viu Deus, : o que está no seio do Pai, vírgula, Deus unigênito, ponto. Este o explicou. Ou seja, essa divindade unigênita, unigênito quer dizer único,
essa divindade única que está no âmago do Pai, no seio do Pai, explicou. Isso não ajudaria em nada os trinitarianos, porque se estiver falando de Jesus, está dizendo que ele é uma divindade única, ou seja, uma única divindade. Aí estaria dizendo que só Jesus é divindade, Deus o Pai não. Isso se não estiver errado o texto, se realmente o apóstolo escreveu isto. Então o apóstolo estaria dizendo que Jesus é a única divindade, fazendo com que as pessoas vissem que Jesus é Deus e não um Deus Filho, pois fala divindade unigênita. Mas no rodapé do versículo, na Bíblia interlinear, há uma explicação, o porquê que algumas Bíblias dizem o Deus unigênito e outras dizem o Filho unigênito. Então explica, Deus unigênito. Então diz, a crítica textual contemporânea se divide quanto à autenticidade dessas duas palavras. Considerando em conjunto nos papiros mais antigos, não consta o termo unigênito. Ao passo que diversos manuscritos, ora mantém o termo Deus, entre aspas, e ora o termo unigênito, o que dificulta um pronunciamento seguro a respeito do tema. Todos os textos que se manifestam sobre a natureza de Jesus apresentam esses delicados problemas textuais. Divergências entre manuscritos antigos, o que nos leva a adotar o máximo de prudência quanto ao tema. Então, sendo que é impossível ter duas divindades, você precisa ficar com os textos que diz o Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Aí fica correto, porque aí fica só uma divindade. Concorda com o resto da Bíblia que diz há um só Deus e Pai de todos, e o seu Filho Jesus, que é a parte humana de Deus. Ou mesmo que você queira ler o Deus unigênito que está no seio do Pai e seja trinitariano, não dá para defender a Trindade aí, porque a Trindade crê num Deus Pai e num Deus Filho. E aí está falando o Deus unigênito, mostrando que não tem outro Deus. Unigênito significa único. Se o versículo correto for o Deus unigênito que está no seio do Pai se referindo a Jesus, então está dizendo que Jesus é o único Deus. E ele seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estaria mais ajudando mesmo aqueles que não creem na Trindade. Mas existe sim dois, só que só um é Deus. E o outro é a parte humana de Deus. A Bíblia diz, há um só Deus e Pai de todos. O senhor concorda essas? Tem Se que vós concordar, me é conhecesseis texto. a mim, Ele tem que concordar, não, é vamos, texto. também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis. Desde agora, porque Jesus está lá. E o tendes visto. Claro. Por que Jesus disse isso? Ora, a Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus e nem pode ver. Jesus está dizendo, vocês agora têm de visto a Deus. Porque quando olha para Jesus, ele é o corpo de Deus. Deus está nele. Deus não é uma pessoa distinta de Jesus. Jesus e Deus é como eu e o meu espírito. Só a morte separa o corpo do espírito. E a morte separou Jesus de Deus. Jesus diz, Pai, por que me desamparastes? Mas depois que ele ressuscitou, a união voltou outra vez e Jesus disse, agora eu estou vivo pelo século dos séculos. Mas Filipe estava com o mesmo problema de vocês. Mostra-nos o Pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Olha outra coisa grave que ele falou. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele tinha que falar, quem vê a mim, vê o Filho. E um dia vocês podem ver o Pai, sei lá o que ele ia falar. O problema aqui não é uma questão teológica. O problema aqui, pastor Carlos, é uma questão de uma compreensão simples do texto bíblico. Vamos lá. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus Cristo é apresentado como uma expressa imagem da pessoa do Pai. Aí, agora sim, se Jesus é a pessoa do Pai, então o Pai não é pessoa, ele precisava de uma pessoa. Então esse versículo explica que Jesus é a única pessoa da divindade. É como se fosse um espelho
onde você vê a pessoa. Jesus, a quem constitui herdeiro de tudo, o Pai, ó, vamos lá. O Pai constitui o Filho, herdeiro de tudo. Ó, vendo Deus Certo. antigamente, falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou através do Filho. A quem constitui herdeiro de tudo, através de quem fez o mundo, qual ele, sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Filho, ele vem para revelar o Pai. Por que ele não tem a mesma expressa imagem dele mesmo? Eu escutei você falar as perguntas. Me escuta. Quando Jesus Cristo diz que vem revelar o Pai, essa é a missão básica da pregação de Jesus Cristo, ok? Então Jesus Cristo veio para que nós conhecêssemos o Pai. Deus, Assim como eu posso conhecer Jesus através do seu ministério, através da sua pregação, da sua música, da sua palavra, você me apresenta Jesus, mas você não é Jesus. Jesus Cristo veio para apresentar o Pai, mesmo ele não sendo a mesma pessoa do Pai, porque Opa, ele chegou perto, depois desviou o assunto. Se a pregação ou os hinos do pastor Moisés revela a Deus, mas ele não é Deus, o pastor fez essa comparação do pastor Moisés porque ele queria mostrar que é igual a Jesus e Deus. Mas o pastor César disse, Jesus Cristo veio para apresentar o Pai, e era para ele ter dito, como disse, concernente ao pastor Moisés, apresentar o Pai, mas não ser Deus. Aí ficaria correto, Jesus seria a expressão de Deus. Jesus seria o segundo Adão, a parte humana, onde Deus veio para fazer reconciliação com o homem. Mas o pastor César não quer isso. O que o pastor César quer é que o pastor Moisés creia que Jesus e Deus são duas pessoas distintas da divindade. Observe bem, não apenas duas pessoas distintas, mas da divindade. O pastor César não quer apenas duas pessoas, mas ele quer duas pessoas da divindade, ele quer dois deuses. se ele é a mesma pessoa do Pai, responde para mim o texto que você está escorregando o tempo todo de João 8,17. Vai para o texto. Por que Jesus Cristo diz que ele e o Pai são duas pessoas distintas uma da outra? Olha só a distorção. Ele está dizendo que em São João 8,17, Jesus diz que ele e o Pai são duas pessoas distintas um do outro. Tá vendo aí o que é distorção? É isso que eu digo. Eles fizeram a mesma coisa com Mateus 28,19. Mateus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles vêm e dizem para o povo que Mateus 28,19 fala numa tal de Santíssima Trindade e que ali tem três pessoas distintas da divindade. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E agora ele faz a mesma coisa com São João 8,17. Pastor César foi infeliz agora, mentiu. Ali não diz que Jesus e o Pai são duas pessoas distintas. Jesus apenas fez alusão ao que diz a lei de Moisés. O testemunho de dois homens são válidos. E também o meu testemunho é válido, e também o do Pai é válido. Mas Jesus e o Pai não são dois homens. Jesus tomou o exemplo do que acontece com os humanos, como acontece entre a vida dos homens, que dois, quando dão testemunho, é válido. E diz que entre ele e o Pai era da mesma forma. O Pai dava testemunho dele e ele também dava testemunho dele próprio. Mas Jesus e o Pai não são duas pessoas divinas. Um apenas é divino, o outro é humano. Se Jesus e o Pai fossem duas pessoas divinas, eles iam ter que arranjar outro homem para ser mediador entre eles e nós, os homens. Paulo é bem claro quando diz em Timóteo capítulo 2, verso 5, que há um só Deus e um só mediador, e diz que esse mediador é homem, tem que ser homem. Agora, se você coloca Jesus também como pessoa divina, além de Deus, então tem que arranjar outro mediador. Então, por isso que eu digo, na ânsia de querer provar que tem duas pessoas divinas, dois deuses, eles pulam para a conclusão sem observar a essência do verso. Falou isso? É só ler o texto. Não falou, somos um? Então vamos aonde? João, eu e o Pai somos um. Então vamos lá. Primeiro, tá claro aqui no texto? Somos dois ou somos um? Somos um, claro. Tá claro aqui? Em quê? Vou responder. Eu não vou fazer igual você, correr do texto de João 8,17. Eu vou no texto seu. Não, eu não vou correr da Bíblia. Então, bom, o texto que você está citando certo. é João 10,30, certo? Certo. Então, eu e o Pai somos um. Eu vou te responder de duas formas. Primeiro,
Como Jesus explica isso? Vamos lá. Jesus explica isso em João capítulo 17. Em João capítulo 17, ele fala o seguinte: eu oro para que eles sejam um. Eu não, Como nós somos um. precisa ler o texto aqui? Não precisa, Não. né? Então tá bom. Ele ora ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, tal. Que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então aqui, sem teologia, Jesus Cristo disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Em João 17, ele está explicando como é que ele e o Pai são um. Como? Através da unidade. Como assim? O que Vamos lá. o pai sabe, ele sabe. Vamos responder com base no texto bíblico. É assim? Quando Jesus Cristo disse que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, nós somos um como igreja, certo? Certo ou não? Lógico. Ok. Mas você sou eu? Nós somos a mesma pessoa? Não. Mas nós somos um. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Eu não estou teologando. Foi Jesus Cristo. Eu só quero que saber. eles sejam um, Certo. do jeito que eu e o Senhor somos um. Exato, é aqui que fica difícil para o unicista. Por isso é que aqui entra a mensagem do irmão Brana. O trinitário quer provar que são duas pessoas distintas da divindade, mas que quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele se referia não a uma unidade que é uma só pessoa, mas uma unidade como o marido e a esposa, que os dois se tornam um, são duas pessoas distintas, mas os dois têm o mesmo pensamento e se tornam um. Ou, como ele está citando aí, a igreja, o corpo místico de Cristo é só um. Tipo, eu sou uma pessoa distinta do diácono da igreja, mas como eu penso igual a ele, estamos no mesmo espírito, crendo no mesmo Deus, nós somos um só. Aí o irmão Brana estava pregando uma vez na igreja falando sobre isso, sobre Jesus ter dito, eu e o Pai somos um. Então ele disse que uma mulher trinitariana se levantou e disse, um momento, senhor Brana, você e sua esposa também são um. Ela estava usando exatamente este argumento aí do pastor César, querendo dizer que Jesus e o Pai eram um em pensamentos, uma unidade como esposo e esposa, ou como membros de igreja, mas que eram duas pessoas distintas. Aí nesse dia que o irmão Brana estava pregando, a irmã Meda, a esposa dele, não estava no culto. Aí o irmão Brana perguntou para ela e disse, você está me vendo? Ela disse, estou, claro que estou. Aí ele disse assim, você está vendo a minha esposa? Aí ela olhou para trás, para a igreja, a esposa do irmão Brana não estava no culto. Ela disse, não estou vendo. Aí o irmão Brana disse assim, pois Jesus disse que quem vê a mim, vê o Pai. Então é diferente. Embora Jesus tenha dito que eles sejam um como eu e tu somos um, mas é diferente porque quem vê a mim não vê o diácono da minha igreja, a menos que nós estejamos juntos no mesmo lugar. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Foi por isso que ele disse certa vez, se vocês conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Veja a diferença, você pode conhecer o diácono da minha igreja e pode não conhecer a mim. Mas eu e o diácono da minha igreja não estamos na mesma igreja, não somos um só corpo. Pois é, mas eu tenho amigos que conhecem a mim e não conhecem o diácono da minha igreja. Pode haver pessoas que conheçam você e não conheçam a sua esposa. Mas Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês conhecerem a mim, conhecem o Pai. É diferente. Se vós conhecestes a mim, conheceriam também o meu Pai. Isso encaixa completamente com a Bíblia que diz, Deus estava em Cristo. E quando Jesus disse para Filipe, o Pai está em mim. Se você conhece o corpo onde esse Pai habita, você conhece o Pai, porque o Pai está neste corpo. Não é duas pessoas distintas. Ou seja, a igreja não é Tudo uma que pessoa. Deus sabe, Isso Jesus ficou sabe. claro. Não, eu É vou isso. entrar nesse assunto agora. Mas vamos por parte. Assim como a igreja é uma, mas não é uma única pessoa, a igreja é uma pessoa? A igreja é uma única pessoa, pastor? A Que comunidade dos crentes é uma única pessoa? Não, São várias, não são? são. Ok. E quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. Em que sentido? Vou responder, estou respondendo, estou no Tá meio da resposta. respondendo. Ah, não estou? Em que sentido? Que Então, sabe tudo, Então, primeiro sentido. onisciente, onipresente, Primeiro onipotente. Então aí você vê o engano do pastor César. É o mesmo engano que estava na mulher que fez aquela pergunta para o irmão Brana. Sentido. A unidade que Jesus está dizendo não significa unicidade de pessoa. Porque senão ele não poderia ter dito isso lá em João capítulo 17. Que eles sejam um como nós somos. Se nós somos um e o Pai é um, e essa unidade da igreja do Pai é a mesma unidade,
Então tem mais de uma pessoa na igreja, então tem que ter mais de uma pessoa na divindade. Ora, meu Deus do céu. Tá claro no texto. Mais uma pessoa na divindade? Mais de uma pessoa na divindade. Porque se a igreja é uma só, assim como o pai e o filho é um só, e a igreja não é uma única pessoa, conforme você respondeu, então na divindade também é mais de uma pessoa, então, conforme você respondeu. Estes trinitarianos, eles têm o mesmo método dos católicos. Os católicos, eles têm a Maria de Nazaré, tem a Maria de Conceição, a Maria de Fátima, a Maria do Perpétuo Socorro. E se você perguntar, são muitas Marias, diz não, que é a mesma Maria, mãe de Jesus. Só que como ela apareceu em Fátima, eles chamam Nossa Senhora de Fátima. Aí como ela ajudou uma mulher lá a ganhar uma criança, um bebê, foi chamado de Nossa Senhora da Conceição. E assim eles fazem com Jesus também. Os católicos têm o Senhor do Bonfim, que é Jesus. O Cristo Rei é Jesus. E assim vai. Os trinitarianos, para cada manifestação de Deus, eles querem uma pessoa divina. Deus se manifestou como Pai no Velho Testamento, eles dizem que isso é o Deus Pai, uma pessoa divina. Deus se manifestou como Filho, morrendo por nós na cruz, ele diz que isso aí é o Deus Filho, outra pessoa divina. Deus se manifestou como Espírito Santo no novo nascimento, no batismo do Espírito Santo. Aí ele diz, olha, outra pessoa divina, agora é o Deus Espírito Santo. Então, para cada manifestação, só falta eles criar a pessoa divina para Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela Resplandecente da Manhã. Cada manifestação de Deus, eles pensam que é uma pessoa da divindade. Então, eles têm o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, depois vão inventar o Deus Alfa, o Deus Ômega, o Deus Lírio dos Vales, o Deus Estrela Resplandecente da Manhã, porque manifestações eles entendem que é uma pessoa da divindade. E Jesus como homem sim. Respondendo... Não, mas eu tô na metade do João 10:30, tá? Tá bom, calma lá. Tô vendo que você tem uma aliança aí, que você já falou que você tem 70 e poucos anos. Você é casada há quanto tempo? 46. Como é que é o nome da patroa? Liliane, tá ouvindo lá, hein? Biblicamente, você e a Liliane são uma só carne? Aqui, mais uma vez, o pastor César puxa o assunto da mulher lá que tentou confrontar o irmão Branco. Vai tentar convencer o pastor Moisés de que ele e a esposa dele são um só, no entanto, são duas pessoas distintas. Mas nós estamos vendo o pastor Moisés e não estamos vendo a esposa dele. E a unidade de Jesus com o Pai é assim, quem vê a mim, vê o Pai. Nós, diz que se tornaria um. Tá bom. Você é ela? Não. Ela é você? Não. Quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele esse disse, um, então, ele é... E se eu mostrasse que Isaías 9:6 diz que Jesus seria o Pai da eternidade? A questão é que Isaías mostrou que, humanamente falando, esse Jesus seria um filho, pois disse, um filho se nos deu. Mas, ao mesmo tempo, ele seria o Pai da eternidade porque Deus estaria nele. Se fossem duas pessoas distintas, Jesus seria filho todo o tempo, nunca seria o Pai da eternidade. Enigmático, aí você não me explicou. Então, Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo. Vamos para o conceito técnico, então. Vamos lá. Quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6:4, você deve gostar muito desse texto, porque ouve Israel. Adonai Elohim, o nosso Deus é um. A palavra um lá... Me mostra que são três aí. Então vamos lá. A palavra um lá, você lê hebraico, não? Não. Tudo bem, vamos transliterar. Isso é categoria para você, né? A palavra um lá é a palavra... A palavra um lá é a palavra errad, em hebraico. Certo. Essa palavra errad, ela significa unidade composta. Existe uma palavra para único quando é uma só, que é a palavra yahid. Por exemplo, quando o texto diz, e serão ambos uma só carne, está falando de duas pessoas, Adão e Eva. Você está dando e a palavra exemplo lá... humano, né? Não. Que exemplo humano? Eu casado com a minha esposa, somos um. Então vamos lá em Adão e Eva, que é na Bíblia, tudo bem? Aí tira o Carlos Moisés e a esposa, eu coloco o Adão e a esposa, tudo bem? Vamos lá. Lá em Adão e a esposa, onde Deus diz que serão ambos uma só carne, a palavra lá é errado. Errado é essa mesma palavra que está lá em Deuteronômio 6:4, Adonai Elohim, Adonai errado. O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Esse único não significa que só tem uma unidade. Para essa única unidade, em hebraico, é outra palavra. É a palavra Yahid. O trinitariano sempre recorre a palavras hebraicas para tentar provar que tinha 3 deuses no Velho Testamento. Sim, eles querem provar que tinha 3 deuses, não 3 homens, porque se fosse 3 homens, morreriam.
Para existir no Velho Testamento e continuar existindo hoje, tem que ser 3 deuses, porque só os deuses têm vida eterna. Então é nesta hora que os trinitarianos esquecem que eles têm dito para nós que só tem um Deus e começam a abraçar o politeísmo de uma vez por toda. Porque o que eles dizem é que há 3 pessoas da divindade, mas que há um só Deus. Mas quando eles vão para o hebraico e começam a dizer que a palavra tal significa 3, ou plural, sendo que Jesus não existia lá fisicamente no Velho Testamento, então ele tem que ter existido na forma divina. Se ele existia na forma divina, ele tem que ser um Deus lá. E nós até cremos que Cristo existia lá na forma divina, porque Cristo era aquele Logos que Deus fez. Mas o Logos era Deus, não um dos deuses, era Deus mesmo. Então Cristo estava lá não porque ele era outro Deus, outra pessoa da divindade, mas estava lá porque ele era Deus, Jeová, na forma de Logos. Agora, não é estranho que Moisés, que escreveu o Gênesis, o Deuteronômio, e ele escreveu e colocou todas essas palavras que ele está dizendo aí, que significa 3. Ora, se Moisés foi quem escreveu isso aí e colocou essas palavras, por que Moisés não cria na Trindade? Por que Moisés disse, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor? Porque até hoje os seguidores de Moisés não creem na doutrina da Santíssima Trindade. Então ele vai dizer que essa palavra significa 3, mas foi Moisés que escreveu isso aí, e ele não cria na Santíssima Trindade. Errad é a palavra para unidade composta. Assim como Adão e Eva são uma só carne, a palavra lá é errad, e são 2 pessoas, eu acho que está resolvida a questão de João 10. Senhores, só um minutinho, pastor. Eu vou terminar para entrar no pai e no filho. Querido pastor. Das 2 testemunhas. Está me devendo as 2 testemunhas. Lá, João 10, 18, 8, Robertinho, calma. Querido pastor. Ele vai ser mandado embora. Sexagenário, pera só um pouquinho, porque eu tenho que chamar um intervalo. Sexagenário não, septuagenário. Não precisa lembrar também. É o seguinte. Que espero no Senhor renovar o negócio, gente, o negócio está pegando fogo, eu tô quieto, eu queria depois... Porque você está sendo convencido. Eu sou trinitariano. Não tem problema não. Não imita a Igreja Católica. Não, eu vou na Bíblia. Agora, eu estou só ouvindo aqui, depois eu gostaria que os senhores definissem o que é, então, pessoa e o que é divindade. Mas espera um pouquinho. Gente, vamos para o nosso intervalo, que eu tenho que fazer o testemunhal. Deixa a sua opinião lá na enquete, que eu estou aqui só ouvindo vocês dois. Vamos e já voltamos. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Pessoal, voltamos, o negócio está fervendo aqui. Olê, glória a Deus. Chama o bombeiro, porque não para. Mas deixa eu falar para você aqui, ó. Fica aqui comigo, fecha aqui em mim, Rafa. Vamos lá, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Tá vendo como é importante você aprender a palavra de Deus? A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A conjunção é aditiva, é importante crescer no conhecimento do Senhor. Agora, olha só esta promoção da FTB, da Faculdade Teológica Bethesda. Curso de Bibliologia. Tudo que nós estamos falando aqui hoje gravita em torno da palavra de Deus. Não é isso? Agora, tem muito crente
que não tem comunhão com a sua Bíblia, com a Bíblia que leva para os cultos. O curso de Bibliologia da FTB, quer proporcionar a você conhecimento da melhor qualidade. Nesse curso, você vai estudar 7 módulos didáticos com aulas dinâmicas, tratando diretamente de questões relacionadas à Bíblia. Seus textos, manuscritos originais, os manuscritos que deram origem à Bíblia, que lemos hoje na língua portuguesa. Você vê que muitas vezes você encontra uma série de ensinamentos equivocados, de interpretação errada de texto da Bíblia em língua portuguesa. Quantos ateus chegam e dizem, a Bíblia não é verdade, é escrita por homens e tudo mais? Módulo 1, informações sobre a Bíblia. Informações. Módulo 2, a estrutura da Bíblia. Módulo 3, o que é o cânon e como funciona. Por que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia evangélica? Você sabe por que? Isso tem um porquê. Você vai aprender lá o que são livros apócrifos, o que são livros deuterocanônicos, o que são livros pseudepigráficos. Tudo isso você aprende nesse curso. No módulo 5, você vai aprender sobre os materiais usados na confecção da Bíblia. Você acha que veio assim bonitinha, do jeito que está aqui na minha mão? Ou no seu smartphone? Pastor Carlos não tem smartphone, mas quem tem smartphone aí pode baixar a Bíblia no monte de versão. Pode ler a Bíblia no monte de língua. Eu duvido você dizer que não consegue ler a Bíblia mais. Mas não era assim. O que é manuscritologia? Eu sou professor de língua grega e muita gente me pergunta, mas pastor, por que aquele texto não está nos melhores manuscritos? De vez em quando aparece isso aqui, né, pastor César? Essa confusão aí. Com certeza. Não está nos melhores manuscritos, porque não sei o quê, está tudo errado. Traduções da Bíblia. Qual é a melhor tradução? Quantas vezes perguntam aqui no Crescendo da Fé qual é a melhor tradução da Bíblia? Tudo isso você vai aprender na Faculdade Teológica Bethesda. Agora, olha só, pastor César vai ter que comprar quantos livros para ajudar nesse curso? Quantos livros vai ter que comprar? Nenhum livro. Por quê? Porque o curso é totalmente online. 100% online. Mas e se o aluno, pastor César, tiver com sono e perder aquela aula? Pode rever. Quantas vezes? quiser durante o ano. 30 vezes? O ano inteiro disponível. 40 vezes? Assistir quantas vezes ela quiser. Ele pode dormir assistindo. Pode. Eu não indico dormir assistindo. Exatamente. 100% online e ter acesso à plataforma da FTB por um ano. Ao final, tem certificado de conclusão. Gente, está esperando o quê? Se você não acreditar no teu ministério, teu chamado, ninguém mais acredita. Sabe quanto custa o valor desse curso? R$360, parcelados no cartão de crédito. Paga como? Crédito parcelado, boleto bancário à vista, Pix. Manda uma mensagem com o nome Bíblia. Bíblia, para esse número aqui, 11 9 9007 6844. 11 9 9007 6844. Slowly, please. Devagar. 11 9 9007 6844. Vem para FTB! Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Deu tempo de tomar uma aguinha? Vamos ouvir. Eu quero agradecer imensamente a toda a nossa audiência. Tá pegando fogo. Eu nem sei quantas pessoas têm mandado aqui, ó. Um irmão... o Odair pergunta, foi o pai que morreu na cruz? Mas calma, o pessoal já vai falar sobre isso. Tem aquela pergunta, qual a diferença entre negócio de divindade e pessoa? Sim. Mas temos 2 áudios aí, olha, 2 áudios aí. Nosso tema é Jesus e o Pai são a mesma pessoa? É o tema de hoje. Vamos ouvir 2 áudios de vários que tem aí. Vamos lá, manda. Paz do Senhor, irmãos, pastores. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Nem mesmo o profeta Moisés, que é considerado o maior em intimidade para com o Senhor. Ele se apresentou a Moisés diante de uma sarça ardente, né? E a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Se isso é verdade, então está se contradizendo tudo que o pastor está dizendo. Que ele diz que o mesmo Jesus é o mesmo Deus. Isso a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Tá bom, mais um?
Foi o Logos que Moisés viu, o corpo teofânico de Deus. O pilar de fogo, ele tinha a forma de um homem, mas era um homem de luz. Moisés não viu a Deus porque Deus é invisível. E se ele tivesse visto, entrava em contradição com a Bíblia, que diz: homem nenhum viu a Deus e nem pode ver. Este Logos, como Mombrana diz, é Deus condescendo. Era invisível, depois o Logos tornou-se visível, depois o Logos tornou-se pele. Não é 3 pessoas, é 3 manifestações. Primeiro invisível, depois forma de fogo e depois forma de carne. O mesmo Deus todo tempo. Como eu disse, não dê pessoa da divindade para manifestações. Não é 3 pessoas, mas um Deus trocando de máscara todo tempo, como um ator, que em cada filme que ele aparece, ele tem um personagem, mas é o mesmo ator todo tempo. Aos irmãos com a paz do Senhor, aqui quem fala é o irmão Henrique, aqui de Vitória, Espírito Santo, acompanhando o debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se Deus e Jesus são um, quem morreu na cruz? Jesus ou nosso Senhor Deus? Paz do Senhor, meus irmãos. Quem morreu na cruz foi Jesus, a parte humana de Deus, porque Deus não morre. E antes que Jesus morresse, Deus, a parte divina, se afastou e Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? E o corpo, que não é uma pessoa da divindade, mas a parte humana de Deus, ficou pendurado na cruz, morto. Maravilha. E aí, debatedores? Manda, quem vai? Posso começar, porque eu estou esperando a resposta de João 8,17 até agora. Deixa eu ler aqui. Que é... Bom, eu vou encerrar a minha reação sobre o debate, porque eles vão sempre remoer em volta da mesma coisa. O pastor César acha que é 2 pessoas e o pastor Carlos Moisés não consegue explicar, porque ele é unicista, né? E só a mensagem do Mombrana responderia isso aí, que é que eu já disse. São 2, mas não é 2 pessoas, né? É uma parte divina e outra parte humana. Não é 2 pessoas da divindade, não é 2 deuses. É Jesus, o segundo Adão, o homem humano, e Deus, a única divindade que existe. Este Deus estava completamente em Jesus Cristo. Colossenses 2,9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é a única pessoa da divindade. O dicionário diz muito bem que uma pessoa tem que se referir a um ser humano. Deus não é humano. Humano é Jesus. E Deus se manifestou em Jesus, casando céu e terra. Homem e Deus tornaram-se um. Eu e o Pai somos um.